Feche os olhos por um segundo e imagine a Sibéria. É muito provável que a sua mente tenha desenhado um cenário desolador. Um deserto branco infinito. Ventos cortantes que congelam a alma e talvez a silhueta solitária de uma prisão antiga no meio do nada. Durante décadas, o cinema e a literatura vendôram-nos esta imagem de uma terra que serve apenas como castigo ou exílio. Mas e se eu lhe dissesse que essa visão não está apenas incompleta, mas que ignora quase 90% da realidade? A Sibéria não é apenas gelo e sofrimento. Estamos prestes a entrar num território onde dunas de areia dourada encontram glaciares, onde metrópoles vibrantes pulsam com tecnologia moderna e onde o verão pode ser tão impiedoso quanto o inverno. Antes de desbravarmos este mapa cheio de surpresas, certifique-se de que está inscrito no canal e ative as notificações. A sua ajuda é o combustível que nos permite viajar até os cantos mais extremos do planeta para lhe trazer estas histórias. Vamos começar por desfazer o primeiro grande nó na cabeça da maioria das pessoas. A geografia. Muita gente comete o erro de pensar que a Sibéria é um país independente, ou apenas um estado gelado, esquecido no tempo. Nada disso. A Sibéria é uma região geográfica colossal, uma extensão de terra tão vasta que desafia a nossa compreensão de escala. Ela ocupa a maior parte da Rússia asiática e estende os seus dedos territoriais até partes do Cazaquistão e fronteiras com a Mongólia e a China. Para colocar isto em perspectiva, estamos a falar de uma área que supera os 13 milhões de quilômetros quadrados. Se a Sibéria se declarasse um país independente hoje, ela seria instantaneamente o maior país do mundo, superando o tamanho do Canadá, dos Estados Unidos ou de toda a Europa. É um monstro territorial que engole fusos horários. Esta vastidão começa a oeste, na imponente cordilheira dos Montes Urais. Estas montanhas funcionam como uma cicatriz geológica que costura a Europa à Ásia. A partir daí, o território estende-se implacavelmente para leste, atravessando todo o continente, até mergulhar nas águas gélidas do Oceano Pacífico. E não é apenas terra firme. Este corpo gigante é irrigado por artérias fluviais que estão entre as maiores da Terra. Temos o rio Oby, que nasce no sul e viaja para o Ártico, o Yenisei, que corta a região como uma linha divisória, e o poderoso rio Lena, que tem as suas origens perto do lago mais profundo do mundo, o Baikal. Outro mito que precisa de cair por terra agora mesmo é a ideia de vazio. Sim, a densidade populacional é baixa, com vastas áreas onde pode caminhar dias sem ver viva alma, às vezes com menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. No entanto, dizer que é desabitada é uma mentira. Mais de 37 milhões de pessoas chamam a Sibéria de casa. Isso representa quase um quarto de toda a população russa. Estas pessoas não estão apenas a sobreviver em iglus. Elas vivem em cidades complexas, indústrias gigantescas e comunidades que aprenderam a domar um dos ambientes mais hostis da Terra. Mas se pensa que a paisagem é apenas uma monotonia de neve. Prepare-se, porque a verdadeira magia da Sibéria começa quando olhamos para o que cobre o solo quando a neve derrete. Ou melhor, para o que nunca desaparece: a maior massa viva do nosso planeta. Se esta introdução mudou a sua visão sobre o tamanho deste lugar, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda-nos a entender que gosta deste tipo de conteúdo aprofundado. Quando lhe perguntam qual é a maior floresta do mundo, qual é o primeiro nome que lhe vem à cabeça? Quase aposto que respondeu Amazônia. É a resposta que aprendemos na escola e ouvimos nos noticiários. Mas a verdade é que, se estivermos a falar de extensão contínua de massa florestal, a coroa não pertence à América do Sul. Ela pertence ao hemisfério norte. E a Sibéria é o coração pulsante desse gigante. Estamos prestes a entrar num mundo onde as árvores superam as estrelas em número e onde a natureza ainda dita as regras com mão de ferro. Se gosta de descobrir verdades que desafiam o senso comum, verifique agora se já deixou o seu gosto no vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar este conteúdo a mais mentes curiosas como a sua. Estamos a falar da taiga. Este não é apenas um bosque, é um cinturão verde titânico que abraça a parte superior do nosso planeta. Esta linha de coníferas começa na Escandinávia,
atravessa toda a Rússia e conecta-se, do outro lado do oceano, com as florestas do Canadá. No entanto, é na Sibéria que a taiga atinge a sua forma mais avassaladora e intimidante. Imagine voar sobre a Rússia. Durante horas, a fio tudo o que vê pela janela do avião é um tapete infinito de verde profundo. E no inverno, um lençol branco sem fim. Não há estradas, não há edifícios, apenas um oceano de pinheiros, abetos e lariços que se estendem por milhões de quilômetros quadrados. Para ter uma noção da escala, apenas a parte russa desta floresta ocupa quase metade de todo o território do país. É uma imensidão que faz qualquer ser humano sentir-se insignificante. A sensação de olhar para o horizonte aqui é a mesma de olhar para o mar aberto. Não se vê o fim e as bordas da terra fundem-se com o céu. Mas a taiga siberiana não é apenas um cenário bonito para postais. Ela é um bioma de contrastes violentos. Durante o verão curto, a vida explode com uma intensidade frenética. No inverno longo, o silêncio é tão absoluto que se pode ouvir a própria respiração a congelar. E, ao contrário do que se pensa, esta fortaleza natural não é invencível. Nos últimos anos, este santuário tem enfrentado inimigos formidáveis. O aquecimento global transformou partes desta floresta úmida em barris de pólvora secos. Os incêndios florestais, que outrora eram parte do ciclo natural, tornaram-se mais frequentes, mais ferozes e mais difíceis de controlar. Nuvens de fumo cobrem cidades inteiras e cicatrizes negras de cinzas mancham o mapa verde. Além disso, existe a mão humana direta. O abate ilegal de madeira em larga escala está a abrir clareiras que demorarão séculos a recuperar, destruindo ecossistemas que permaneceram intocados durante milênios. Apesar destas ameaças, a taiga continua a ser uma das maiores reservas de vida da Terra. Mas engane-se quem pensa que só os animais habitam aqui. No meio deste labirinto de madeira, existem comunidades humanas, povos indígenas que mantêm tradições ancestrais, vivendo em harmonia com os ciclos da floresta. E até cidades isoladas, que parecem ter sido engolidas pela vegetação. Viver aqui exige uma resiliência que a maioria de nós, habitantes de cidades de betão, não consegue sequer imaginar. É a face mais serena da Sibéria, mas também a mais frágil. Agora, prepare a sua mente, porque vamos sair deste mar de árvores e viajar para algo que parece um erro na programação da realidade. Se acha que a Sibéria é apenas neve e floresta, o que vem a seguir vai deixá-lo confuso. Estamos prestes a encontrar areia. Muita areia! Se ficou impressionado com a dimensão da taiga e a importância de preservar estes pulmões verdes, comente Gigante Verde aqui embaixo e não se esqueça de subscrever para não perder a próxima parte, onde a paisagem muda radicalmente. Prepare-se para uma imagem que o seu cérebro pode ter dificuldade em processar. Quando falamos em deserto, o nosso imaginário viaja imediatamente para o Saara, para o Atacama ou para as planícies áridas da Arábia. Visualizamos sol implacável, falta de água e horizontes de areia infindáveis. Agora, imagine apagar esse cenário e desenhar dunas de areia fina e dourada, algumas chegando a 30 metros de altura. Mas ao levantar os olhos, em vez de um céu vazio de calor, você vê montanhas cobertas de glaciares, rios de água gelada e uma floresta densa de taiga a cercar tudo. Bem-vindo ao deserto de Kara, ou Areias de Kara, possivelmente a paisagem mais invulgar e contraditória de todo o planeta. Este local situa-se na região de Transbaikal, no extremo oriente da Rússia, perto das fronteiras com a Mongólia e a China. O que torna este lugar fascinante não é a sua extensão. Ele é relativamente pequeno, com cerca de 5 por 10 quilômetros menos, mas sim o contexto absurdo em que existe. É um pedaço de deserto que parece ter sido teletransportado por engano para o meio do gelo, ao contrário dos desertos comuns, onde a sede é uma ameaça real. Aqui ninguém morre por falta de água, pois este oásis invertido está cercado por rios e pântanos. A ciência explica este fenômeno como um legado da última era glacial. Acredita-se que, há cerca de 40 mil anos, existia ali um lago glacial. Quando a água secou, deixou para trás sedimentos trazidos das montanhas vizinhas. As montanhas Kodar, que hoje permanecem cobertas de neve quase o ano inteiro. O resultado visual
é de uma beleza quase alienígena. O amarelo vibrante das dunas contra o branco, frio das montanhas e o verde escuro das árvores. Se esta imagem de um deserto na Sibéria U surpreendeu, deixe o seu like agora. Isso ajuda-nos a saber que estamos a trazer novidades reais para si. Mas os contrastes da Sibéria não se ficam pela geologia. Vamos falar de algo que destrói completamente o estereótipo da terra eternamente congelada. Se acha que os siberianos vivem o ano todo a tremer de frio em cabanas de madeira isoladas, precisa de conhecer o verão siberiano e as suas metrópoles modernas. Lembra-se das imagens de arranha-céus, pontes modernas e trânsito que mencionamos no início? Aquilo é Novosibirsk, a terceira maior cidade de toda a Rússia, com mais de 1 milhão de habitantes. Não é uma vila remota, é um centro urbano vibrante, cheio de tecnologia, cultura e, acredite ou não, calor. Durante os meses de verão, a Sibéria transforma-se. Em Novosibirsk, as temperaturas oscilam confortavelmente entre os 15 e os 26 graus Celsius. Mas nos dias mais quentes, os termômetros ultrapassam facilmente os 30 graus. A paisagem muda radicalmente. As pessoas trocam os casacos pesados por t-shirts, os parques enchem-se de famílias a comer gelado e o ar-condicionado torna-se tão essencial aqui como em qualquer cidade europeia no verão. E não é apenas nesta cidade, mas a sul, nas estepes perto do Cazaquistão. Em cidades como Barnaul, o verão é seco, ensolarado e dura uns bons 3 meses, com temperaturas que superam os 32 graus. É curto, por vezes dura apenas algumas semanas ou um mês, mas é intenso. Esta cidade, que detém recordes de frio extremo, já registrou máximas de 38 graus positivos. A Sibéria é, portanto, uma terra de extremos bipolares. O mesmo solo, que congela 60 graus negativos no inverno, coze sob um sol de 38 graus no verão. Agora, esqueça as t-shirts e o sol de verão. Chegamos à Sibéria lendária, aquela que habita os pesadelos e o imaginário popular. Estamos a entrar num mundo onde o branco é a única cor e onde o ar é tão frio que parece ter peso. Bem-vindo a Jakutsk, a cidade mais fria do mundo. Aqui, o inverno não é apenas uma estação, é um teste de sobrevivência diário. Quando os termômetros mergulham para os 60 graus negativos, a pele exposta pode congelar em minutos. No entanto, o mais impressionante não é o frio em si, mas a normalidade da vida. Mais de 300 mil pessoas vivem aqui. Elas acordam, vão para o trabalho e levam as crianças à escola, numa rotina que, para nós, pareceria ficção científica. Mas se Jakutsk já soa aterrorizante, existe um lugar que eleva a aposta para um nível quase extraterrestre. Oymyakon, esta pequena aldeia, detém o recorde da temperatura mais baixa alguma vez registrada num local habitado permanentemente. Uns inacreditáveis 71 graus negativos. Neste nível de frio, a realidade comporta-se de maneira estranha. Se tentar desligar o carro na rua, o combustível congela e o motor morre para sempre. Por isso, muitos deixam os veículos a trabalhar ininterruptamente durante horas ou dias. As pestanas transformam-se em agulhas de gelo com a própria umidade dos olhos, e há aquele truque famoso que desafia a lógica: se atirar água a ferver para o ar, ela nunca toca no chão como líquido. Transforma-se instantaneamente numa nuvem de cristais de neve antes de cair. É como viver noutro planeta. No entanto, toda esta civilização de gelo assenta sobre uma fundação que, até agora, considerávamos indestrutível: o permafrost. Trata-se de uma camada de solo e rocha que permanece congelada há milhares de anos, dura como betão. Foi sobre esta base sólida que cidades inteiras foram construídas. Mas há um problema silencioso e assustador a acontecer debaixo dos pés dos siberianos. O clima está a mudar e o permafrost, que julgávamos eterno, está a começar a ceder. O solo está a descongelar. O resultado? Prédios racham ao meio, estradas colapsam e crateras gigantes abram-se subitamente na terra, engolindo a paisagem. Em Jakutsk, bairros inteiros já tiveram de ser reconstruídos porque as fundações simplesmente afundaram na lama. Pior ainda, este degelo liberta gases antigos,
presos desde a Era do Gelo, criando uma bomba relógio ecológica. A vida aqui é uma mistura de orgulho e teimosia. É uma luta constante não só contra o frio de hoje, mas contra a incerteza do solo de amanhã. Mas a história da Sibéria não é feita apenas de gelo e natureza. Há um lado humano muito mais sombrio, escondido nas sombras do passado soviético. Um legado de dor, trabalho forçado e cidades nascidas do castigo. Se acha que o frio é cruel, espere até ouvir o que os homens fizeram uns aos outros nestas terras. Se esta resiliência humana o impressionou, deixe o seu like para apoiar o canal. Na próxima parte, vamos desenterrar os segredos dos gulags e das cidades fantasma. Se a natureza na Sibéria é impiedosa, a história humana conseguiu ser ainda mais cruel. Durante grande parte do século XX, o nome Sibéria não evocava imagens de florestas ou neve, mas sim de castigo. Era o destino final, o lugar para onde se enviava quem precisava de desaparecer. E essa reputação não foi inventada. Foi construída com arame farpado e betão. Estamos a falar do legado soviético e especificamente dos gulags. Sob a liderança de Stalin, esta região transforma o SEI num arquipélago gigantesco de campos de trabalhos forçados. Milhões de pessoas foram enviadas para cá, muitas vezes sem julgamento, apenas por serem consideradas suspeitas ou inimigas do regime. Mas engana-se quem pensa que o objetivo era apenas o isolamento. Havia uma razão fria e calculadora por trás destas deportações. A economia. O subsolo siberiano é um cofre do tesouro geológico. Ele guarda algumas das maiores reservas minerais do planeta: níquel, carvão, cobre, ouro e diamantes. Para extrair essa riqueza num ambiente tão hostil, o regime precisava de mão de obra massiva e, acima de tudo, barata. Os prisioneiros foram a solução brutal para essa equação matemática. O exemplo mais visceral disto é a cidade de Norilsk. Hoje é uma metrópole industrial com mais de 150 mil habitantes, situada acima do Círculo Polar Ártico. Mas ela não nasceu do desejo espontâneo de pessoas quererem viver lá. Norilsk começou como uma colônia penal, construída pelos próprios prisioneiros que morriam a erguer as paredes que os prenderiam. É um lugar que muitos chamam de inferno na Terra, não só pelo frio, mas pela poluição extrema. Há relatos de chuva ácida e neve que cai em cores estranhas, tingida pelos metais pesados das fábricas. Além dos prisioneiros políticos, a Sibéria foi o destino de deportações em massa de minorias étnicas inteiras, povos arrancados das suas terras e atirados para o leste, forçados a sobreviver ou morrer. Este passado deixou marcas físicas na paisagem que ainda hoje são visíveis. Quando a União Soviética colapsou, a engrenagem parou. O resultado foi o surgimento de dezenas de cidades fantasma espalhadas pela vastidão. Eram centros industriais ou vilas operárias que, de um dia para o outro, perderam a sua razão de existir. Foram abandonadas, deixadas à mercê do tempo e da neve. Visitar estes locais é como caminhar num museu a céu aberto de uma civilização desaparecida. Escolas com cadernos abertos nas mesas, fábricas enferrujadas e prédios vazios onde o vento uiva pelos corredores. Mas existe uma cicatriz na Sibéria que é ainda mais perturbadora do que as cidades abandonadas. Existe uma autoestrada que é utilizada hoje por caminhões e viajantes, mas que esconde um segredo macabro sob o asfalto. É o monumento final a este período negro. E é para lá que vamos agora, na reta final da nossa viagem. Se a história não contada da União Soviética lhe interessa, verifique a sua subscrição no canal agora mesmo. O que vem a seguir é uma das histórias mais pesadas e reais que temos para contar. Existe uma linha no mapa que conecta a cidade de Yakutsk ao porto de Magadan, no extremo oriente da Rússia. Oficialmente, é conhecida como a Autoestrada R504 Kolyma. À primeira vista, para quem vê imagens de satélite ou vídeos de caminhonistas a conduzir por lá, parece apenas mais uma estrada difícil, rasgada no meio da taiga e da neve. Mas quem conhece a história sabe que cada quilômetro de asfalto ali é um cemitério. Esta via é mundialmente conhecida como a Estrada dos Ossos e o nome não é uma metáfora poética. É uma descrição literal do que sustenta o pavimento.
A construção desta estrada começou na década de 1930 e rustou-se até aos anos 1950. Um esforço titânico que durou mais de 20 anos. O objetivo era conectar as minas de ouro e outros recursos do leste ao resto da União Soviética. Mas não havia máquinas pesadas modernas para fazer o trabalho. Havia apenas homens. Prisioneiros dos gulags, equipados com ferramentas improvisadas, pás e picaretas, forçados a abrir caminho através de uma das geografias mais hostis do planeta. O grande inimigo, mais uma vez, foi o permafrost. A engenharia da época de Porus com um pesadelo no verão. A camada superficial do solo derretia e transformava-se num lamaçal espesso e intransitável. No inverno, congelava e tornava-se duro como betão armado. Foi neste ciclo de lama e gelo que os trabalhadores tiveram de avançar metro a metro. As condições eram desumanas. A fome, o frio extremo, a exaustão e as doenças dizimavam as equipas de trabalho. Estima-se que mais de 200 mil pessoas perderam a vida durante a construção desta única estrada. E aqui entra o detalhe mais macabro. Cavar sepulturas no solo congelado da Sibéria era praticamente impossível. Por isso, muitos dos corpos daqueles que caíam mortos não eram enterrados nas margens. Eles eram incorporados diretamente no aterro da estrada. Os ossos misturavam-se com a terra e o gelo, tornando-se parte da fundação que sustenta os veículos hoje. Atualmente, é uma rota vital para o transporte na região, mas para cada motorista que curva o volante, naquela imensidão branca, há a consciência pesada de estar a conduzir sobre um monumento silencioso, construído com o sofrimento de milhares. Ao chegarmos ao fim desta viagem, a imagem da Sibéria deve ter mudado completamente na sua mente. Começamos com a ideia de um deserto de gelo vazio e descobrimos um território que se recusa a ser rotulado. Vimos que a Sibéria abriga a maior floresta do planeta, um pulmão verde que respira e sofre. Vimos que ela esconde dunas de areia dourada dignas do Saara rodeadas por glaciares. Descobrimos que existem metrópoles modernas onde o verão faz as pessoas suarem a 30 graus. Ao mesmo tempo que existem vilas onde o inverno congela a respiração a 70 graus negativos. A Sibéria é um lugar de contrastes violentos. É o lar de milhões de pessoas que amam a sua terra e constroem o futuro. Mas é também o guardião de um passado sombrio que nunca deve ser esquecido. É bela, é letal, é quente, é gélida e, acima de tudo, é complexa. Agora, queremos ouvir a sua opinião. De todas as facetas que mostramos hoje, do deserto improvável à trágica Estrada dos Ossos, qual foi a que mais o surpreendeu? Deixe a sua resposta nos comentários. Lemos e respondemos a todos. E se este mergulho profundo no desconhecido valeu o seu tempo, a melhor forma de apoiar o nosso trabalho é muito simples. Inscreva-se no canal e deixe o seu like neste vídeo. Ficamos por aqui. Até a próxima aventura!